Bom dia, queridos alunos do itinerário CAUNI, do terceiro ano. Aqui quem fala é a professora Cláudia Luz e nós vamos dar sequência às nossas aulas. Tem 2 semanas que a gente não encontra e seguindo a sequência do primeiro trimestre, a primeira aula do segundo trimestre que a gente viu na aula passada, que foi há 2 semanas atrás, nós estamos na sequência didática 4, que corresponde à globalização, comércio mundial e blocos econômicos. Os objetivos do conhecimento, as bases da globalização econômica e as suas implicações, a gente já viu na aula anterior. Eu vou fazer uma recapitulação hoje, porque como nós estamos há 2 semanas sem encontrar, eu achei importante fazer essa recapitulação. Essa sequência de hoje trata da estruturação e evolução do comércio mundial, que a gente já falou um pouquinho na aula passada. Eu vou abordar tópicos a respeito da divisão internacional do trabalho, das relações comerciais entre países e os principais blocos de organizações mundiais, que a gente também já viu alguma coisa na aula anterior. Portanto, vamos dar sequência. Antes de iniciar propriamente dita a aula, eu quero chamar atenção para 2 detalhes. Primeiro, que a nossa próxima avaliação, que é a A5, ela vai ser por itinerário. Vai ser cobrada essa sequência didática 4, que é desde o início do segundo trimestre, e aquela última sequência didática que a gente viu no primeiro trimestre, que foi a respeito do Estado como gestor do desenvolvimento relacionada com o Brasil. Então, serão esses 2 assuntos. Bom, com relação à globalização, as bases econômicas e implicações, a gente começou vendo esse assunto na aula anterior e eu achei por bem fazer essa recapitulação dos principais tópicos da aula 12. Nós vimos a definição de globalização, então eu coloquei que ela tem a ver com um processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial. E quando se fala em mundialização da produção e do consumo, a gente está analisando mais o âmbito econômico da globalização, mas ela não se, ela não se concentra só na parte econômica, né? Então você vai ter essa expansão econômica, mas ela vai abranger também a esfera política e sociocultural. Se fala de mundialização ou globalização porque tem uma tendência à homogeneização, tanto da produção quanto do consumo. Isso causa alguns conflitos também. Nós não vamos abordar a desglobalização e esses conflitos, anti-globalização, na aula de hoje, mas antes da prova eu vou abordar alguma coisa em relação a isso quando a gente for fazer a revisão. Na aula passada, nós falamos também da origem. Lá no século XV e XVI não existia uma globalização propriamente dita, mas como ela tem a origem da globalização tem a ver com o sistema capitalista, modo de produção capitalista, é importante a gente colocar que as raízes dessa interação de trocas que eram mais regionais e passam a ser de intercâmbio global, ela tem origem lá na expansão marítimo-comercial. Então, nós vimos isso na aula passada também, que a origem está relacionada com as grandes navegações lá no século, a partir do século XV e XVI. Isso é conhecido como expansão marítimo-comercial, e aí vai ter um acirramento, né? Nós vamos ter trocas cada vez passando de regional para cada vez mais uma troca, um intercâmbio mais global. E aí você tem aqui a terceira revolução industrial, que vai acelerar, e a partir da terceira revolução industrial, o processo de industrialização propriamente dito, ele já vai causar uma intensificação desses intercâmbios. E a partir da terceira revolução industrial, que é a segunda metade do século XX, você vai ter uma aceleração maior ainda. E aí a gente costuma ouvir às vezes, né, que seria a partir daí que se originaria a globalização. Muitos autores colocam que a globalização ela se origina
aí na segunda metade do século XX, mas tem uma série de fatores que vão influenciar nisso. Ela é um processo. E aí você tem, inclusive, ela é colocada como uma fase mais recente da expansão capitalista. Ela está atrelada a essa expansão do capitalismo. Nós vimos algumas características, né? Eu quero chamar atenção aqui para a relação tempo-espaço, que é aquela imagem do David Harvey, que desde o século XV, com a expansão marítimo-comercial, você vai ter um aumento tanto na velocidade como na capacidade dos meios de transporte. Dois setores que evoluíram muito com a globalização foram o setor de transporte e o setor de comunicação. Esses dois permitiram um aumento das trocas, dos fluxos de trocas, tanto por redes materiais, que nós vimos já na aula passada, que é a materialização, o intercâmbio, ele depende desses pontos no espaço. Por exemplo, um porto, um aeroporto, né, ele vai integrar uma rede de transporte. Tem a rede de comunicação, o computador, ele vai ligar as infovias, mas essas infovias, elas são as redes imateriais. Então, você vai ter um aumento desses fluxos, e aí a gente tem aquela impressão de que o mundo encolheu, e David Harvey, ele representa isso dessa forma. À medida que a velocidade dos meios de transporte aumenta, ele representa aqui como se o mundo fosse encolhendo, mas isso tem a ver com uma impressão. Então, é aquela relação tempo-espaço, o espaço propriamente dito, físico, absoluto, e o espaço relativo, que é aquela impressão que o mundo está encolhendo, mas na realidade ele não está. O que ocorreu foi o aumento na velocidade. E outra característica ou tendência é essa inserção de novas tecnologias, principalmente a partir da terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica, e nós vamos ter mudanças nas políticas econômicas, nos modos de produção, nas relações de trocas, nas relações de trabalho. Tudo isso vai sofrer uma grande transformação, sem falar na interconectividade do mundo, que aumenta bastante. Hoje em dia você consegue ter quase em tempo real o que está acontecendo lá a vários quilômetros de distância, lá do outro lado do mundo, você tem quase que em tempo real. Então, isso se dá pela inserção dessas novas tecnologias que permitiram essa maior interconectividade. Como eu gosto de um mapa mental, esse mapa aqui a gente colocou relacionado à globalização, mas para consolidar isso tudo que eu falei. Tá? Aqui eu coloquei a partir da revolução, da terceira revolução industrial, que é quando a globalização ela tem uma maior expansão e ela se realiza no espaço. Então, principalmente a partir da revolução industrial. Mas após a Segunda Guerra Mundial, você teve tentativas de liberalização das trocas. Então, ocorreu um crescimento do comércio mundial e para isso foi necessário uma regulamentação da economia. O GATT, que era o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, foi criado no final da década de 40 e que se tornou mais tarde, na década de 90, a Organização Mundial do Comércio, ele tinha um objetivo de colocar regras para essa circulação. Por quê? Você, com a terceira revolução industrial e antes um pouco disso, né, após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um aumento dos fluxos de trocas entre países. O comércio internacional ele aumentou bastante, principalmente a partir da década de 50. Isso vai levar a um crescimento econômico. Com a terceira revolução industrial, nós temos um desenvolvimento de setores, como eu falei para vocês, né? Inserção de novas tecnologias, principalmente o setor de informática, telemática, que vai envolver as telecomunicações, por exemplo, a fibra ótica, o satélite, os meios de transporte, e outros setores, né, que vão crescer, engenharia genética, todas essas novas atividades ou setores, eles crescem bastante a partir da terceira revolução industrial. Isso vai levar a uma circulação de mercadorias grande, serviços também, né, vai ter uma maior oferta de serviços,
uma maior circulação também de capitais e pessoas. Então, esse crescimento fez com que tivesse essa necessidade de regulamentar esses fluxos. E as empresas que começam a se deslocar para outros países, é uma tendência, após a Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir da década de 50, você vai ter a expansão das multinacionais. Eu já vi na aula passada com vocês que elas correspondem às atuais transnacionais, porque a influência dela transcende as fronteiras. E isso tudo, né, vai intensificar. Então, intensifica a mundialização da economia. Quando se fala em economia aqui, a esfera econômica da globalização, que é quando a gente se refere aqui à mundialização. Então, tudo isso que foi colocado aqui anteriormente nesse mapa mental, ele vai intensificar essa mundialização da economia. Eu já falei nas aulas anteriores, durante a videoaula, a minha imagem aqui fica na frente de alguns slides, mas os slides já estão disponíveis lá para vocês, para quem quiser baixar, e ele só não vai ter animação, porque ele está em PDF, mas não aparece aqui a minha imagem tapando os slides. Vamos em frente. Com relação à divisão internacional do trabalho, que eu falei para vocês, que ela vai evoluir também conforme a evolução do capitalismo. O que vem a ser essa divisão internacional do trabalho? Ela tem a ver com as relações de trocas entre os países. Não tem a ver com o modo de produção, tá? Ela está relacionada à evolução do capitalismo, mas não tem a ver com aquelas formas de organização da produção que o professor Adriano já viu e que eu até já citei algumas delas, como Fordismo, Toyotismo, Volvismo. Não tem a ver com isso. A divisão internacional do trabalho tem a ver com a relação de trocas entre centro e periferia. Então vamos aqui, ó, ela evolui de acordo com o capitalismo. Coloquei aqui as fases. Essa é uma imagem clássica que tem em vários livros didáticos. Vocês encontram ela na internet facilmente. E aqui ele está atrelando a divisão internacional do trabalho com as fases do capitalismo. Então, no período colonial, nós tínhamos o quê? Metrópoles, que correspondia ao centro, que elas produziam manufaturas, e as colônias de exploração, a partir da expansão marítimo-comercial, que eram produtoras de produtos primários. Aqui tem exemplo, metais preciosos, especiarias, e a mão de obra escrava passa a ser uma mercadoria também nesse período. A partir da industrialização, vai mudar um pouco essa relação de trocas. Então, a gente costuma dizer que a origem está aqui no capitalismo comercial, mas a consolidação da DIT é a partir da industrialização. O que muda? Alguns países se industrializam, esses países que eram as antigas metrópoles passam a ser classificados como países industrializados, portanto, em vez de produtos manufaturados, eles passam a mandar para os seus mercados, a centros consumidores, produtos industrializados, e as colônias de exploração, elas continuam mandando produtos primários, agora agrícolas principalmente, minerais, que é uma base, a mão de matéria-prima da indústria, e os combustíveis fósseis, por conta da industrialização, final do século XIX, você vai ter o advento da utilização do petróleo como matriz energética. E aqui vocês podem ver que na primeira fase nós tínhamos uma relação colonialista, e na segunda fase aqui, que é chamada de imperialismo, que é aquela expansão do domínio imperial dos países. E na terceira fase do capitalismo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter aqueles países que eram metrópoles e que se industrializaram, eles passam a ser classificados como países desenvolvidos. E os países que não se industrializaram, da periferia, países subdesenvolvidos. Continuam mandando produtos primários, agrícolas, minerais e combustíveis fósseis, e os países desenvolvidos, eles, além de produtos industrializados, eles passam, com a expansão da economia após a Segunda Guerra Mundial, eles passam também a enviar investimentos, diretos e indiretos. Tá? Esses investimentos diretos na parte física, por exemplo, construção de indústrias, uma planta industrial.
é um investimento direto. Investimento indireto seriam aqueles em mercado de ações, por exemplo, bolsa de valores. O que que muda da DIT clássica, que é essa que eu acabei de falar, para a nova DIT? Os países desenvolvidos na nova DIT, com o advento da globalização, né, com a expansão da globalização, eles, além de produtos industrializados e capitais, eles passam a mandar também produtos especulativos, que é aqueles investimentos indiretos que eu falei para vocês, e tecnologias de ponta, porque alguns países se industrializaram. Houve aquela expansão das transnacionais, as multinacionais após a Segunda Guerra Mundial, e alguns países da periferia se industrializaram, como é o caso do Brasil, por exemplo, dos países que fazem parte dos BRICS, não incluindo a China nem a Rússia nesse processo de industrialização após a Segunda Guerra Mundial. Subdesenvolvido e industrializado são os países do bloco capitalista. No caso da Rússia e da China, eles tiveram um processo de industrialização um pouco diferenciado, porque eles adotaram a economia planificada em um sistema socialista de produção. O que esses países subdesenvolvidos e industrializados, que atualmente são chamados de emergentes, eles vão mandar para o centro? Continuam mandando produtos primários, vão diversificar a pauta de exportação, porque eles também começam a mandar produtos industrializados e, além disso, capitais, royalties e lucros, porque as empresas transnacionais vieram para vários países subdesenvolvidos e para usar uma marca ou tecnologia que não é deles, eles têm que pagar taxas, que são royalties, e parte dos lucros. Vamos em frente. Aqui, ó, só para concluir essa parte da DIT, nós temos trocas desiguais entre centro e periferia. Como vocês viram, são diferentes os produtos. Os produtos dos países desenvolvidos têm maior valor agregado do que os produtos primários e commodities dos países subdesenvolvidos. Então, a origem dessa divisão internacional do trabalho, ela remonta à expansão marítimo-comercial, como nós vimos ali no capitalismo comercial. Cada país na DIT tem a sua especialização e muitas vezes tem a ver com o nível econômico, porque quanto mais rico, maior investimento em pesquisa e desenvolvimento. E aí você vai ter, por parte dos países subdesenvolvidos, produtos primários e venda de commodities. Commodities são aqueles produtos primários como fontes energéticas, por exemplo, produtos agrícolas, minerais, que podem ser negociados no mercado, nas bolsas de valores. E os países desenvolvidos, eles investem e mandam para a periferia produtos de maior valor agregado. Então, essa tem a ver com a deteriorização dos termos de troca, que é essa troca desigual que tem entre periferia e centro do capitalismo. Como eu falei para vocês, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma expansão do comércio, tanto em volume, se a gente comparar a década de 50 até hoje, houve um grande aumento na produção de bens manufaturados e também a taxa de produção. Então, houve uma diversificação também. E aquilo que eu falei para vocês em relação às trocas desiguais, ó, os países desenvolvidos, que são o centro do capitalismo, eles têm um nível tecnológico elevado. Então, eles exportam produtos de maior valor agregado, como tecnologia e produtos farmacêuticos, produtos industrializados. Com isso, eles têm uma maior captação de recursos, investem mais em pesquisa e tecnologia, como eu falei para vocês, e desenvolvem novas tecnologias, porque é imprescindível ter dinheiro para investir aqui. E comparando com os países subdesenvolvidos, ó, eles têm desvantagem nessas trocas. Acaba sendo uma troca desigual. E isso acirra as desigualdades socioeconômicas, principalmente com a expansão da globalização. Com relação aos líderes, os gigantes do comércio internacional, aqui a gente tem os valores em bilhões de dólares das principais nações em 2003. O que muda aqui, ó, na exportação é que a China ela se tornou o maior exportador mundial. Eu vou mostrar isso no próximo slide. Então, nós temos aqui em valor de exportação de bens, a China ultrapassou a Alemanha, os Estados Unidos e o Japão, e os Estados Unidos eles se mantêm aqui como o maior importador mundial.
e importação de serviços também. Então, nós temos aqui as exportações de bem, exportação e importação de bens, isso tem a ver com a balança comercial do comércio internacional, que aí ela vai evoluir de acordo com as importações e exportações. Isso é o que a gente chama de saldo da balança comercial. Quando você exporta mais do que importa, você tem um superávit. Quando você importa mais do que exporta, você tem um déficit, porque para você importar, você precisa comprar em moeda internacional. E aí você vai ter uma evasão de divisas. Alguns dados importantes em relação ao volume do comércio internacional, está em torno de 18 trilhões de dólares. Vocês vão ver que são poucos os países que detêm mais da metade desse comércio internacional. No próximo slide eu vou mostrar isso. O papel das multinacionais, cada vez maior nessas trocas internacionais, e nenhum país é autossuficiente, porque ou ele depende das exportações ou das importações. Então, esses intercâmbios internacionais, um país depende do outro. Eu falei para vocês aqui, ó, os líderes do comércio mundial, o que mudou, né, daquele slide anterior para cá? Aqui está em torno de 18 trilhões de dólares. Mais de 50% do comércio mundial, ele é concentrado por esses países aqui que lideram o comércio mundial, certo? O Brasil aqui em relação aos outros países, aqui você tem Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, França, Holanda, Reino Unido, enfim, alguns tigres asiáticos aqui como Coreia do Sul e Hong Kong. E os Estados Unidos é o que mais importa e a China é o que mais exporta, como eu falei para vocês, ela ultrapassou a Alemanha. E entre os emergentes, a China, a Rússia, a Índia e Brasil que se destacam no comércio mundial, que são os países dos BRICS. Houve uma virada aqui, ó, porque você tem, comparando os países emergentes e desenvolvidos, emergentes são aqueles subdesenvolvidos que se industrializaram, em relação ao PIB mundial, houve um crescimento do PIB mundial dos países emergentes, que são os países subdesenvolvidos e industrializados. Essa imagem é muito importante, porque ela mostra aqui, vocês encontram fácil essa imagem também na internet, porque ela é muito usada, inclusive já foi usada em mais de uma prova. Teve questão de universidades, teve questão do Enem que utilizou essa imagem, às vezes com uma mudança ou outra, e ela poderá estar na prova de vocês. Então aqui é só para falar em bilhões de dólares, é um gráfico de 2006, mas ele está bem atual, porque o que eu quero que vocês percebam aqui, ó, é o aumento das trocas dos intercâmbios interregionais. E vocês podem ver, ó, que o que está em vermelho é o comércio para fora da região, e o que está em azul é o comércio entre países da região. Então, você teve um aumento tanto do comércio, eu falei da expansão do comércio mundial após a década de 50, que foi aquela característica que eu falei para vocês, houve uma expansão das transnacionais, um aumento dos fluxos de trocas comerciais, e na nova ordem você tem a nova DIT, que muda um pouco aquela relação de trocas. Por conta disso, ocorreu uma financiarização da economia, a Conferência de Bretton Woods, que vai estabelecer, isso dura até a década de 70, aquela dolarização da economia, né? Então você vai ter a criação de alguns organismos internacionais para regulamentar a economia internacional e o comércio a partir dos órgãos comerciais como o GATT e mais tarde a OMC. O aumento da velocidade do volume de trocas comerciais e do intercâmbio entre países, a maior competitividade e concentração do capital e da produção, e a abertura econômica é uma tendência da nova ordem. Com a regionalização, as trocas regionais, você tem um aumento do protecionismo. Na próxima aula eu vou falar um pouco dessa desregulamentação da economia. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui é que houve um aumento das trocas regionais, principalmente nos países do centro do capitalismo, e o que está em vermelhinho aqui é das trocas interregionais. Vocês podem ver que o maior fluxo de trocas ocorre aqui nos países do centro do capitalismo e alguns países emergentes. Os principais blocos econômicos, quando se fala em
regionalismo e multilateralismo. O multilateralismo tem a ver com essas trocas entre países, não necessariamente de um mesmo bloco, e o regional entre países de um mesmo bloco, dentro de uma mesma região. Aqui nós temos exemplo dos principais blocos do mundo. Destaque aqui para o Mercosul, do qual o Brasil faz parte, a União Europeia, aqui na Europa Ocidental, e o NAFTA, aqui na América do Norte. Tem outros, né, como a bacia, a APEC, que é a bacia dos países do Pacífico. Aqui, quando você tem os blocos econômicos, cada bloco tem nível de integração entre eles. Aqui nós temos do mais simples para o mais complexo. Quando você tem uma integração política e institucional, que é o caso da União Europeia, é o único bloco do mundo que chegou a esse estágio, ela possui todos os anteriores. O mais simples é a zona de livre comércio. Por exemplo, o NAFTA, ele é uma zona de livre comércio, quando você tem o objetivo de intensificar as trocas comerciais e para isso você reduz ou elimina tarifas alfandegárias de importação e exportação. O nível posterior é o mercado comum, quando nós temos a livre circulação de pessoas, capitais e serviços. No caso, antes dele vem a União Aduaneira, que é quando você tem, além da zona de livre comércio, a introdução de uma tarifa externa comum, ou seja, para os países fazerem comércio com países de fora, eles têm que ter essa tarifa externa comum, que é o caso do Mercosul. O Mercosul pretende ser um mercado comum, mas ele ainda não é, apesar do nome. Um mercado comum, por exemplo, antes de ser União Política e Econômica, a origem da União Europeia, a Comunidade Econômica Europeia, ela estabeleceu um mercado comum. A União Monetária, quando você estabelece uma única moeda, e para chegar numa União Política e Econômica, você tem que ter vários estágios, assim, além de ter todos esses anteriores, você precisa ter leis e políticas em comum. Quem regulariza esse comércio internacional? Antes da Organização Mundial do Comércio, que ela foi criada na década de 90, foi criado o GATT no final da década de 40. Os princípios continuam os mesmos, o objetivo era promover e criar regras para o comércio internacional, e os princípios do GATT continuam sendo os mesmos da OMC. Então, você, com a tendência de concentração política, da concentração de produção e do capital, você acaba tendo algumas formas de concentração. Então, um dos princípios é proporcionar que os fluxos de intercâmbio eles ocorram de forma mais leal possível. Então, com a Organização Mundial do Comércio, como ela ganhou um status de poder julgar causas, quando é identificado dumping, né, que é uma prática de países que subsidiam produtos, que é uma forma de proteger a economia, mas acaba fazendo com que seja feito um intercâmbio desigual. Então, o dumping ele é considerado ilegal. A proibição de restrições quantitativas, não tratamento preferencial, não discriminação entre os países membros, tudo isso são princípios que regulamentam, né, que são usados pela OMC e eram usados pelo GATT para regulamentar as trocas comerciais. E para fazer isso, eles fazem encontros, que a principal conferência de negociação dos países que fazem parte da OMC foi a rodada de Doha, que ocorreu no Oriente Médio, e aí o tema era a liberalização do comércio mundial, quebra de patentes e desenvolver com relação a cuidados ambientais e fim de subsídios e protecionismos. Como não houve um consenso, essa rodada de Doha ela é objeto de discussão até hoje, que não se chegou a essa... Tem vários temas aqui que são bem conflitantes. Quem faz parte da OMC? Aqui em verdinho os membros da OMC, nós temos os países da União Europeia, que também fazem parte da OMC, e os países observadores. Não membros aqui nós temos pouquíssimos países, né? A Coreia do Norte, por exemplo, ela não é membro da OMC. Já caminhando aqui para o final da aula, eu achei importante a gente colocar alguma coisa para mostrar o crescimento do comércio internacional no Brasil. Então, o Brasil ele
principalmente a partir do processo de industrialização e urbanização que ocorreu a partir da década do início do século XX, mas principalmente a expansão a partir da década de 40, você vai ter um processo de urbanização, uma modernização do Brasil, e ele passa a ser emergente e, portanto, ele intensificou as trocas comerciais. Os principais parceiros comerciais do Brasil são a China, os Estados Unidos, países da União Europeia e alguns países da África. Aqui não está mostrando certinho para o Oriente Médio, mas o Oriente Médio também é grande parceiro comercial do Brasil. E aqui nós temos um gráfico da evolução do comércio exterior. Superávit, como eu já falei para vocês, tem a ver com a grande quantidade de... quando o país exporta mais do que importa. Aqui as correntes de comércio em 9 anos. Essa GAGR tem a ver com a taxa de crescimento anual, que aqui nesse caso foi de 4%, isso aqui é uma estimativa, e o crescimento do PIB. O PIB é um indicador econômico importante para medir desenvolvimento. Essa taxa de crescimento anual, ela é usada, por exemplo, para ver com relação aos investimentos, qual é a taxa de retorno que se tem em relação aos investimentos. E apesar do Brasil ter tido um crescimento no comércio externo nas últimas décadas, quando a gente compara com os outros países emergentes em termos de exportação, isso aqui são dados da Organização Mundial do Comércio, o Brasil ele fica abaixo das exportações de outros países emergentes, como a Rússia, a China e o México, tá certo? Só para vocês fazerem uma comparação aqui da participação do Brasil no comércio mundial. E uma tendência, para finalizar, uma tendência do comércio internacional é a integração digital. Aí tem a ver com o crescimento do comércio por meio da internet, principalmente agora na pandemia. Nós tivemos um aumento do comércio digital. Mas não é só o comércio, ó. Você tem as relações de trabalho, relações sociais, cresceu bastante com essas tendências de integração digital. E eu quero destacar aqui a questão do comércio digital. Quais as vantagens do comércio digital? Diversidade de produtos à venda, a comodidade na compra e pagamento e o baixo custo agregado. Tem desvantagens também, é claro, né, pessoal? Mas aqui eu abordei só as vantagens. E na próxima aula a gente vai fazer uma revisão para a nossa avaliação e eu vou falar um pouco dos movimentos anti-globalização e do processo conhecido como desglobalização, certo? Então, para não perder o costume, aqui nossas orientações e referências de estudos são as mesmas da aula 12, no AVA, o nosso bloco do CAUNI, no livro, o volume 3, capítulo 26, que vai ser nosso principal objeto de cobrança da A5. No suplemento de revisão é o tema 2 e os exercícios do suplemento de revisão. Com isso eu finalizo a aula de hoje. Tenha um bom final de semana, porque a gente só se vê na semana que vem. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.